Olá, boa tarde, tudo bem? Apóstolo Adenísio por aqui. Queridos, você sabia que existem muitos filhos que estão com implicações no mundo espiritual, porque, porque elas, porque eles pegaram em coisas que pertenciam ao seu pai e à sua mãe sem a permissão deles? É verdade. Quando você pega algo de uma pessoa, seja ele seu pai, seja ela sua mãe, sem a permissão, a Bíblia classifica como roubo, né? E não é o fato da pessoa ser filho que ela pode chegar e pegar sem a permissão, né? Não pode pegar sem a permissão, é preciso ter a permissão para pegar. Olha o que diz a palavra de Deus. É um princípio que existe muitas pessoas com implicações no mundo espiritual por ações fora da palavra, por ignorar a verdade, ignorar a palavra de Deus. Provérbios 28, 24 diz assim, ó: o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, a Bíblia está dizendo, companheiro é do destruidor. O filho que rouba o pai, que pega coisas do pai, que pega coisas da mãe sem permissão, é companheiro de Satanás. E existe muitos filhos, muitas pessoas perguntando por que muitas das vezes a destruição está fazendo parte da vida delas. Isso é uma das coisas que isso é um dos motivos pelo qual a pessoa vive uma vida de destruição. É um dos motivos. O roubar o pai e roubar a mãe. Não é porque eles são seu pai, não é porque elas são seus pais que você pode chegar e pegar algo que pertence a eles. Por mais que você é filho, é uma herança, pertence a você também, mas enquanto eles vivem, você não pode chegar pegando. Você não pode chegar na casa do seu pai, na casa da sua mãe, pegando o que você quer. Não é porque você é filho, você saiu de casa, você saiu de casa, então, né, as coisas mudam. Então, se você faz isso, você é companheiro de alguém chamado Satanás, companheiro destruidor. Tem muitos filhos com a vida assim, arruinada, com a destruição batendo na porta, com a destruição fazendo parte da vida deles. Sabe por quê? Porque eles um dia roubou o pai e roubou a mãe. Cometeu o pecado da desonra, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11, se não me engano. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. A Bíblia manda honrar o pai, honrar a mãe. Quando o filho pega algo do pai e da mãe sem permissão, eles estão desonrando. Está desonrando. Vai estar debaixo de maldição. E não adianta fugir das maldições, porque a maldição, a Bíblia está falando ela tá assim, isso aí é algo que está enquadrado lá no 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não mudam, ainda que Jesus veio, ainda que Cristo veio. Tem muitas pessoas, muitos filhos que até tá em Cristo, é até cristão, né? Tem aquele hábito ruim, aquela mania ruim de chegar na casa do pai, na casa da mãe, colocando a mão, apanhando. Vou levar para casa e leva sem satisfação, sem o pai saber, se a mãe souber. Você pratica algo chamado roubo. Não é porque eles são seus pais que você tem direito de fazer isso, não. Você precisa pedir para que você não tenha problema com Satanás, para que você não fique enfrentando implicações no mundo espiritual. Abra seus olhos, querido. Abra seus olhos. Em nome de Jesus. Né? Isso aí é um motivo. Mas é meu pai e minha mãe, eu posso pegar, é meu pai eu posso pegar, minha mãe eu posso pegar. Pode? Pode. Você precisa da permissão deles. Você precisa da permissão deles. Porque aqui, ó, porque quando você pega sem permissão deles, é roubo. É roubo. É roubo, está dizendo, não é eu que diz, não é a Bíblia. Diz. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro destruidor. É um pecado terrível. É um pecado terrível. Um pecado da desonra que é cometido. Né? O pecado da desonra e o pecado do roubo também. Apanhar coisas do pai, apanhar coisas da mãe sem permissão. Abra seus olhos. Quem sabe esse é um dos motivos também pela qual você está vivendo, tendo problema com o destruidor, com o diabo. Né? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.
Vamos seguir os princípios de Deus. Todo problema que a humanidade teve até hoje, todo problema que as pessoas passam, é tudo por não seguir princípio, por ignorar a verdade. Né? Por ignorar a verdade. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele fala assim, eu não vim revogar a lei e nem os profetas, mas vim para cumprir. A vinda de Jesus não mudou essas coisas não, querido. Você pode estar em Cristo, mas isso aí não mudou não. Jesus, ele foi alguém que obedeceu aquilo que estava escrito. Ele não veio mudar nada. A vinda de Cristo não foi para mudar nada, foi simplesmente cumprir o que já falava sobre ele, o que as profecias falavam sobre ele, o que a Bíblia falava sobre ele. Entendeu? Ele não veio mudar nada não. Ele não veio trazer um mandamento novo. Não. Os fariseus, escribas, outras pessoas falavam assim, será que ele veio trazer um novo mandamento com doutrina? Né? Um novo mandamento, porque via Jesus operando, né? Diferente. A glória de Deus é porque ele pregava o reino, sempre foi o reino. Os fariseus que não pregavam o reino, não revelavam o reino. Os escribas, os religiosos é que não revelavam o reino. E Jesus revelava o reino e se destacava por causa disso. Então Jesus não mudou nada, querido. Jesus não mudou nada, a vinda dele não mudou nada. Ele mesmo disse, não vim revogar a lei e nem os profetas, mas vim para cumprir. Pega isso daí. Tá? Que Deus continue abençoando a sua vida. Olha, você que acompanha pelo Facebook, acompanha aí pelo Facebook, né? Deus abençoe. Você que acompanha também pelo canal do YouTube, Deus abençoe. Se você ainda não segue o canal lá do YouTube, Deus abençoe. O canal é Visão de Alma, né? Visão de Almas, AP Adenísio Pereira. Você pode estar curtindo lá, acompanhando o canal. Tem muita coisa boa lá. Ensinamentos espirituais. Ensinamentos espirituais. Querido, sabe o que eu tenho observado? Eu tenho observado. Eu oro a Deus, sabe o quê? Eu oro a Deus para que Deus venha procurar, para que Deus abra os olhos do povo, para que o povo procure os frutos. Para que o povo procure os frutos, irmãos. Hoje tem gente que procura folha, mas não procura fruto. O povo contenta com folhas. O povo contenta com falácias. Mas não procura os frutos. Como é que eu queria, como eu quero, e oro para isso, para que o povo desperte a procurar frutos. Porque toda pregação ela tem que ter fruto. Se é o Espírito Santo que fala, tem fruto. A pregação do Espírito Santo tem fruto. O ministério do Espírito Santo é frutífero, querido. O ministério do Espírito Santo é frutífero. Aprenda a procurar frutos. Afinal, como cristão, somos garimpeiros. Somos garimpeiros. Garimpeiros, eles procuram o quê? Eles procuram os talentos, procuram tesouro, eles procuram ver. Eles procuram ver. Então, vamos procurar ver os frutos. Não fica contentando só com folha, não. Jesus amaldiçoou uma figueira, só porque nela foi procurar fruto, não tinha, só tinha folha. E nós estamos vivendo uma geração hoje que contenta com folha. Contenta com folha. Ou seja, o resultado da pregação tem que ser visto, o crescimento tem que acontecer. Esse é o forte desse ministério, o foco desse ministério. É por isso que o diabo fica doido, empenado, dizendo, você não pode ficar aqui. Porque o trabalho, sabe, eu peço para o Espírito Santo usar a minha vida para abrir os olhos do povo, pegar aquilo que estava escondido. E interessante que não é algo que está vindo de mim, não. É algo que vem do Espírito Santo de Deus. É algo que está dentro das pessoas. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21, a Bíblia fala assim, não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é vosso. Todas as coisas são minhas agora. Todas as coisas é do povo de Deus agora. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio trazer isso. Ele não veio vazio, ele veio trazer isso para a nossa vida. Então, dentro de mim está um conhecimento. Que é um conhecimento do Espírito Santo. Dentro de mim está a glória de Deus. Você sabia que todas as respostas que as pessoas estavam precisando, orando a Deus, está dentro dela já? Jesus disse em João capítulo 7, versículo 35, ele disse assim, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. É o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo é Deus. Sabe, olha, eu tenho, o Espírito Santo de Deus tem usado a minha vida. O Espírito Santo de Deus tem usado a minha vida para poder saber de coisas futuras. Só não posso saber de quando Jesus vai voltar, né? Quando o Filho de Deus vai voltar, o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas o resto tudo eu posso saber.
O resto tudo eu posso saber. Tá pra lá. Tá lá. Sua mãe com ele lá. Fecha a porta. Fecha a porta. Por favor. Meu Deus do céu. Só o sangue de Cristo. Então, assim, as coisas... Por isso que às vezes eu fico sem gravar, porque aqui em casa é complicado, sabe? É um passarinho pra lá, é um cachorro lá do outro lado, menino chega, só anda na cola, é só o pai. Né? Mas glória a Deus. Mas enfim, a Bíblia ela é bem clara. A Bíblia é bem clara. E o Espírito Santo de Deus é aquele que me permite saber todas as coisas. Eu fico olhando para essa geração, eu falo para o povo na igreja, nos cultos, e eu fico olhando para essa geração que tem, muitos nessa geração tem um Espírito Santo, porque se aceitou Jesus, tem um Espírito Santo. Tem um Espírito Santo, só que toma decisões, não consulta o Espírito Santo. Vai viajar, não pergunta o Espírito Santo. Vai casar, não pergunta o Espírito Santo. Por isso que é um motivo de tantos divórcios que tem. Tantos divórcios, parece que está andando com a venda nos olhos. Tanto divórcio, mano. Aí, mas não é fulano não sei o quê. Daqui a pouco está divorciando. Por quê? Não pergunta o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ele veio para consolar, ele veio para ensinar, ele veio para me fazer saber todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo iria me ensinar todas as coisas, não sou eu que diz não. A Bíblia diz no livro de Provérbios, Provérbios, João 14, deixa eu ver se é João 14, 26, se fala sobre isso aqui. Deixa eu conferir. Jesus ele fala, João 14, 26, ele fala assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Interessante, irmão, com o Espírito Santo, a gente não tem nada que a gente possa esquecer. Tem gente que fala, mas não estou lembrando nada. Só você perguntar para ele, que ele vai, né? Ontem eu estava orando por uma pessoa, porque a gente está fazendo um check-up espiritual, libertação. Libertação não é só pôr a mão na cabeça e expulsar demônio. Não. Libertação é tratar muita coisa, é profundo, é profundo. E aí eu estava... tinha uma irmã que ela teve... Na verdade, a irmã não, tratar com a obreira, né? A obreira, ela teve um sonho. E Deus tem dado essa graça também para discernir sonhos, né? E aqui eu pergunto tudo para o Espírito Santo, irmão. Eu pergunto tudo para o Espírito Santo. Eu não fico passando nada de mim, não. Alguém chegar, eu quero saber isso. Eu falo, vamos orar agora? Vamos ver o que o Espírito Santo fala sobre isso. Né? É intimidade. E aí eu falei, então vamos orar, porque o Espírito Santo Deus tinha dado para ela em sonho uma visão de uma bacia de sangue, algo terrível. E umas coisas muito terríveis, né? Sobre ela, e aqueles demônios apareciam e diziam assim, eu tenho uma dívida, eu vou cobrar isso, aquilo, outro. Aí eu fui orar, falei, não, Espírito Santo, nós queremos saber por que isso. Fui perguntar para ele. E aí o Espírito Santo fala que o bisavô dela havia feito um pacto de sangue com o diabo, um pacto com Satanás, algo relacionado ao adultério, essas coisas, um pacto, e entregou todas as netas e bisnetas ali, entregou todas, netas e bisnetas, entregou para o diabo. E essa pessoa vinha esses sonhos terríveis, essas coisas terríveis. Irmão, o que eu estou falando aqui é coisa que muitas pessoas falam comigo, que eu sou maluco, eu sou doido, isso, aquilo, outro, mas eu pergunto para o Espírito Santo. Aqui o foda desse ministério é esse. O foda desse ministério aqui é esse. E o processo de libertação ele é muito profundo. Hoje tem gente que só sofrendo um ataque espiritual, não sabe. Não sabe. Eu vou estar gravando vídeos falando sobre coisas, sobre ligação de alma, que muitas pessoas
tem e não sabe. Por isso que a Bíblia fala que o povo perece falta de conhecimento, porque existem coisas profundas que nunca foram tratadas, resolvidas, e as pessoas sofrem. Então, assim, as pessoas precisam saber disso. E quem me fará saber disso? O Espírito Santo. Está dizendo aqui que ele iria ensinar todas as coisas. O Espírito Santo ia ensinar todas as coisas. Não sou eu quem diz, é a palavra quem diz. Mas o problema do povo é que o povo não pergunta para o Espírito Santo. Deus abençoe obreira Nilda. Deus abençoe obreira Monel, que está acompanhando. E tem mais pessoas aí, né, que não apareceu aqui, mas dá para ver que está acompanhando. Só que o problema é que o povo tem um Espírito Santo e não está nem aí para o Espírito Santo. Aí é o seguinte, quando aparece alguém que trabalha junto com o Espírito Santo, aí começa a dizer, esse cara é doido, esse cara é falso profeta, isso aí não é de Deus, isso aí não sei o quê. Né? Querido, eu pergunto, tem pais que Deus dá um filho para eles, já a graça deles poder ser pai de... Porque filho não são de ninguém, os filhos são de Deus, os filhos são propostos que Deus envia para a terra. Deus envia para a terra, onde eu estava pregando a palavra, nós fomos nascidos para... Nós nascemos, quando fala do sal da terra, nós nascemos foi para conservar. Foi para isso Deus mandou nos para a terra, para conservar tudo aquilo que ele criou. É muito forte, né? Quando você está conectado no Espírito, ele libera, né? Ele libera. E aí, o crescimento espiritual, mano, é crescer. Se não crescer, não tem fruto. Tem que crescer, tem que crescer. E ali eu estava... falando sobre isso, sobre o sal da terra. É algo muito profundo. Então, assim, eu pergunto para o Espírito Santo, ele me fala, é algo impressionante. É algo que é impressionante. Só que, assim, essa geração não entende. Aí começa a falar, esse camarada é maluco, esse cara aí é doido, esse cara é falso profeta, esse cara é não sei o quê, né? Esse cara... Sabe por quê? É porque não tem a intimidade. Deus já falou comigo assim, ó, a forma que eu vou te usar, muitas pessoas vão dizer que você tá, que não sou eu quem usa você. Mas quem tem um Espírito Santo de Deus, quando fala com alguém, quando está ouvindo alguém que tem um Espírito Santo de Deus, testifica, querido. Quem tem um Espírito Santo de Deus é assim. Quem tem intimidade com o Espírito Santo de Deus é assim. Quando você ouve, guarda isso, quando você ouve alguém que quem fala por ele é o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo de Deus vai ter esse discernimento, vai entender o que eu estou falando, porque o Espírito testifica. O Espírito testifica. É algo que o povo tem que aprender, pegar isso, que o Espírito testifica. Então, assim, essa geração, elas não procuram os frutos, elas procuram folhas, elas se contentam com folhas. Ah, mas como eu queria que o povo despertasse para os frutos, Jesus. Ah, como eu queria. Ontem eu gravei o testemunho do obreiro Breno, né? Nós gravamos o testemunho dele ontem à noite. E ele contando, né, do que Deus fez na vida dele. E imagina aí a batalha que ele tinha em relação a isso. Ele fala, apóstolo, porque às vezes vem coisa muito negativa, eu tenho que reconhecer que às vezes eu sou muito negativo mesmo, que não sei o quê. E foi uma batalha, uma luta danada, e Deus entregando coisa para ele, só mostrando coisa para ele, a gente orando, e Deus falou, irmão, é assim, é algo tremendo. Só que ele não conseguia, eu falei, você precisa trocar as palavras, tirar as palavras. Lá no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 2, o povo de Israel, a paz irmã Nícia, a paz da obreira Sueli, lá no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 2, a Bíblia fala assim, porque o povo de Israel tinha cometido pecado, tinha, né, desobedecido a Deus, e eles precisavam de apresentar, eles tinham que apresentar diante de Deus, eles tinham que se redimir, se tratar com Deus, eles tinham, não tinha outra saída. Né? A situação deles estava difícil. E o único meio deles era eles se apresentar diante de Deus. Só que não poderia apresentar de qualquer maneira. O profeta falou com eles. O profeta ensinou eles como eles deveriam se apresentar diante de Deus. O profeta falou, vocês vão se apresentar diante dele com palavra de arrependimento. Com palavra de arrependimento.
levam convosco palavra de arrependimento. Por quê? Porque eles estavam precisando consertar algo que eles tinham feito diante de Deus. Precisava se redimir com Deus, né? Eles precisavam se redimir. Então, as palavras que eles tinham que levar era a palavra de arrependimento. Mas aí alguém que parou com o pecado, alguém que parou com o pecado, alguém que, né, não está mais vivendo na prática do pecado, mas que a vida está daquele jeito, né? Como que vai aparecer diante de Deus? Tem que aparecer com palavras também. A forma é essa, com palavras. Mas que palavra? Palavras de fé, palavras de autoridade, palavras de poder. É isso que fazia a diferença do ministério de Jesus para outros ministérios. O ministério dos fariseus, o ministério dos religiosos, que também pregava a palavra, mas não manifestava poder. Porque as palavras de Jesus eram palavras de fé e palavras de poder, palavras que revelavam o reino. Porque uma coisa é falar do reino, outra, eu falo, o reino de Deus, outra coisa é eu aprofundar no reino. Você precisa aprender, o povo precisa aprender a aprofundar no reino de Deus, a conhecer como funciona o reino de Deus, né? O reino do Espírito, sobre o mundo espiritual, conhecer sobre isso. Porque se a pessoa não conhece sobre isso, tem muita gente que tem o Espírito Santo de Deus e está levando porrada do maligno. Está levando cacetada, uma atrás da outra. Tem um Espírito Santo. E o inimigo não já destruiu a pessoa, porque o Espírito Santo está ali intercedendo, está ali cuidando, até que a pessoa abra os olhos e conheça a verdade. Por isso que a Bíblia diz, conhecer a verdade nos libertará. E a partir do momento que você conhece a verdade, você tem que fazer o quê? Caminhar nela. Porque em Filipenses, eu estou falando com você aqui, isso está muito forte. Eu sinto como se fosse uma energia no meu corpo. Sabe o que é? Como se fosse uma energia. Meu Deus, quando você está mexendo assim, sabe? É muito forte. É muito forte. Tem um mistério de Deus aqui nessa cidade aqui. Tem um mistério aqui, é muito grande. Só que, às vezes, eu fico olhando assim que o inimigo, ele quer descredibilizar. E, às vezes tem pessoas que não dão ouvido, né? A voz do Espírito, não está acostumado com isso, né? É assim mesmo, tem gente que a gente releva. Só que, a partir do momento que você conhece a verdade e você não segue ela, você paga um preço. Né? Aí a obreira falou, não, o povo conhece um evangelho raso. Né? O povo conhece o evangelho raso. Aquela comida, leite. Né? Aqui eu tô acostumado a comer feijoada. Feijoada, querido, feijoada. Sabe o que o irmão falou comigo esses dias em Porteirinha? O apóstolo, eu vou falar um negócio do senhor, com o senhor aqui. Impressionante, um rapaz velho, cristão velho, já falido, a empresa faliu tudo, vida, mulher doente, tudo daquele jeito destruído. A empresa dele é uma cerâmica, né? E nada, ele chegou lá, vou desistir. Falaram comigo para mim vir aqui. É o que ele falou? Falaram comigo para mim vir aqui. Eu falei, amém, glória a Deus por isso. Tem alguém evangelizando, né? Porque falaram que Deus usa a vida do senhor aí, eu tô precisando disso aí, viu? Porque sou evangélico há muito tempo, minha vida é daquele jeito travado. O que mais tem evangélico que a vida é travada, irmão? Vida bloqueada. Depois eu vou falar sobre beijo, tudo isso que acontece, viu? Muita gente acha que sobre namoro, viu? Vou estar falando sobre isso. É bom você falar de coisas do espírito, né? Porque o povo precisa aprender. O povo nunca foi... A verdade, o povo nunca foi carnal, o povo sempre foi espiritual. O problema do povo é que muitos que vivem na prática, vivem na vontade da carne, né? Mas Deus não fez ninguém carnal. Deus fez... A verdadeira pessoa não é carne e nem sangue, é um espírito. E esse homem chegou lá e falou assim, minha empresa está falida. Dispensou os funcionários tudo, já tem para fazer quase um ano tentando uma licença, eu não consigo, para poder tocar a empresa, a licença para tirar barro no meio ambiente, a licença do meio ambiente para tirar barro, tirar lenha, não consigo, tive que ir lá. Já bati nas portas, já fui, recorri todos os meios, nada a resolver. E eu estou desistindo, aí falaram comigo para mim vir aqui. Falei, o senhor vai desistir se todas as coisas já são suas, irmão? O senhor é filho de Deus, todas as coisas já é do Senhor. Ele falou, como assim? Falei, a Bíblia diz que todas as coisas são nossas. O que está vendo são bloqueios, o diabo está lutando contra o Senhor. Está bloqueado, mas vamos desbloquear isso agora. Eu peguei na mão dele e falei assim, Espírito Santo, desbloqueia isso. Só conversando, desbloqueia isso, essas coisas para ele. Ele já tinha recorrido juiz, de quanto é lugar. Irmão. Falei assim, irmão, fica em paz, está desbloqueado, tá? Esse homem saiu dali. É mesmo, apóstolo? Falei, Saiu de lá. Foi lá, não conseguia resolver. E quando funcionava, só conseguiu o documento para 4 anos. Aí o homem voltou lá, falei, agora você pode ir lá que está desbloqueado. Só conversando com o Espírito Santo, viu?
sem dar nó no pingo d'água, só conversando. É só conversando. Aí ele foi lá, o homem conseguiu o documento, sabe quantos anos? 12 anos a licença para funcionar direto. Aí o homem chegou na igreja, sou apóstolo, não sei o que. Só não deixou eu gravar, que não gosta de gravar, né? Não gosta de gravar, mas queria que é porque ele é do outro ministério, não quer, né? Que lá em Porteirinha tinha um bocado de pastor lá. Eu quero conhecer esse homem, pelo que o povo fala isso, esse homem deve ser uma benção, eu quero conhecer ele. Hoje, quer me conhecer, prefere ver o cabeça comprida do que querer me ver. Porque o povo começou a vir, chegava pessoa da igreja deles, brigaram com o povo, lá virou um trem danado. Lá em Porteirinha, esse negócio de oração, de chegar, embora não é a libertação, né? Mas fazer uma oração para expulsar um demônio, lá não tinha isso não, mano. Aí hoje lá tiveram que adaptar, porque o povo o povo começou a chegar, né? Vindo atrás, né? Aí começou a chegar. E agora, uns não faz, mas aí caça pastor de outros lugares longe e põe lá para poder fazer, para ver se, né? Já sabe o que eu tô querendo dizer. Parece que tem que aparecer um para poder incentivar, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Quando você anda com um animado, você também é animado também. Quando você anda com os animados, você desanima. Quando você anda com um preguiçoso, você fica preguiçoso. Mas quando você anda tem coragem, aquela coragem passa. Você sabe que tudo passa, né? Você sabe que tudo passa, tudo contagia. Preguiça passa, desânimo passa, medo passa, coragem passa, tudo passa. Você pega, é algo que contagia, né? Contagia. E interessante que aí ele voltou lá, tô feliz, vai voltar a funcionar agora. Eu já vou contatando as pessoas, ver quem está disponível, porque já é pessoal que tem experiência, se não arrumar outros empregos para voltar e tudo mais. Falei, não, irmão, fica tranquilo, Deus não dá nada pela metade, não, a obra de Deus é completa, querido. Quando foi liberado, desbloqueado, foi tudo. Foi no povo, estava tudo disponível. Voltou, poxa, tal dia vamos voltar a funcionar de novo, vamos voltar a produzir blocos e tudo mais, né? Amém. Apareceu ele de novo. Minha esposa pegou o coronavírus, depois que ela pegou o coronavírus, sarou uma enfermeira, não pode, tomou trauma até do hospital, não pode nem entrar lá dentro mais, quase morreu com coronavírus. Até hoje não consegue mais voltar para trabalhar, está com um problema muito sério, psicológico. Falei, traz sua esposa aqui, irmão. Quando eu encostei a mão nela, quando eu fiz assim, ela caiu para trás, esposa dele. Orei, fiz a oração. Falei, irmão, acabou isso aí, era um mal que estava trabalhando aí. Foi expulso em nome de Jesus. E aí, a esposa dele foi abençoada, liberta, né? Disso aí. E voltou a trabalhar, aquela coisa toda. Hoje estava lá de novo trabalhando lá em Porteirinha. E ele feliz, Aí ele tem um filho, o filho dele hoje está fazendo medicina. Você vê como que é o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, gente. É o sobrenatural de Deus. Interessante que isso tudo é só conversando, ó. Só conversando, sem precisar rolar com o capeta, aquela coisa que eu já rolei tanto com o diabo quando eu não conhecia essas coisas. Já rolei tanto com ele. Tinha culto que eu terminava, eu chegava em casa todo quebrado. Quer ver quanto dia que eu fazia 4 cultos no domingo, ó. Que eu fazia Mato Verde aqui, fazia Gamileira, fazia Monte Azul, fazia Mamonas. Imagina como que era a luta. Hein? Era só o pai, mano. Era só o pai. Tinha horário que eu fazia culto 5h30, 5h45, né? Para dar tempo. 3 horas da tarde. Fazia de manhã. Eu fazia 7h30. Era muito sério as coisas. Então, assim, eu sofria muito por causa disso, né? Mas Deus me deu uma missão, né? Me deu uma missão de libertador. Trabalhar profundo com libertação. Tem uns alunos aí que tá fazendo aí, tá conhecendo, né? Tá conhecendo, tá descobrindo como que é o mistério da área da libertação. E tá avançando, descobrindo coisas, não tem noção, os olhos espirituais se abrindo. Tá nesse atendimento aí pelo grupo do WhatsApp, né? É bem profundo. E então, assim, é porque meu chamado é para levantar líderes. Meu chamado, isso o Espírito Santo falou comigo, levantar líderes, né? Passar isso que Deus tem me ensinado. Eu não esqueço até hoje do dia que ele falou comigo que queria 15 dias eu desconectar de redes sociais, 15 dias no monte, saía cedinho lá, chegava lá, eu começava a orar, depois caçava uma sombra, ficava lá meditando, conversando com o Espírito Santo de Deus. Ele foi só liberando isso. Só liberando isso. Então, assim, aí esse irmão, ele tem um filho fazendo medicina. O filho dele queria fazer medicina, mas não tinha dinheiro para pagar. Imagina aí a luta, né? Embora ele é de uma família de médico, né? Esse irmão
Tem irmão que é médico, empresário, tem um irmão que é empresário, até me chamou para ir na fazenda dele, lá perto de Riacho do Machado, fui lá. Comprou a fazenda do macumbeiro, nada dava certo. Ponhava gado lá, problema, ele me chamou lá para isso aí, fui lá com ele. Mas tem uns irmãos que é médico também, pessoas de família bem sucedida, mas ele fracassado, né? Ele estava fracassado. E aí o que acontece? E o menino querendo fazer medicina, mas não tinha dinheiro, e saiu aquele concurso público aí, aquelas provas de fazer medicina de graça, quem conseguisse, né? E ele chegou lá, meu filho tá querendo fazer essa prova, só que tá, né? É muita gente na disputa, que não sei o que eu vou fazer. E eu quero fazer medicina e eu não tenho condição de pagar. Pô, se Deus fizesse um milagre na vida do meu filho. Irmão, o milagre já está feito, querido. O milagre já está feito. Eu falo que o milagre já está feito, sabe por quê? Porque não é coisa de mim, não. É coisa que a Bíblia diz que está feito. Você quer que eu te aponte onde está? Você quer que eu te aponte onde está isso aí? Eu vou te apontar. Está lá no Eclesiastes, deixa eu te apontar aqui, ó. O milagre já está feito. Aí o que aconteceu? Enquanto eu pego aqui, eu vou falando. O que aconteceu? Aconteceu que... Falei, irmão, esse milagre já está feito, irmão. Me dá sua mão aqui. Peguei na mão dele. Falei, da mesma forma que o meu Deus desbloqueou a sua empresa, está funcionando agora, assim também vai acontecer com o seu filho. Fala para ele que uma dessa vaga é dele. Você tem que ser positivo, querido. Pessoa negativa não vai, não. Tá amarrado. O diabo tem pegado muito rindo nas palavras, só sai palavra negativa. Tem que ser positivo. Aí eu peguei e falei com ele. Não, para falar com seu filho lá que uma vaga dessa aí é dele. Em nome de Jesus. Pode ir lá na fé, vai pela minha fé. Aí ele, amém, apóstolo. O rapaz foi lá fazer a prova, fechou 100 pontos na prova, tu acredita? Tá fazendo medicina de graça, esse homem, apóstolo, é Deus, é Deus. Falei, irmão, larga de negatividade, creia, querido, creia. E troca as palavras, tira as palavras de derrota, coloca palavras positivas, querido, porque tudo já tá feito. Aí pronto, tá fazendo medicina de graça, só tá pagando o apartamento que ele mora e as coisas que ele come. Mas o resto tá fazendo medicina de graça. De graça. É forte ou não é? É forte, esse mesmo homem. Aí demorou um dia, esse menino, aconteceu um problema na boca dele, pegou uma bactéria, levou em 5 especialistas, nada resolvia. Esse filho dele, e nada. Aí ele falou, o médico já pelejou, não resolve não. Mas eu sei quem é que pode resolver. Deus, através da vida do Senhor, põe a mão sobre a foto no telefone. Falei, essa bactéria está morta pela unção de Deus. A unção mata essa bactéria agora, em nome de Jesus. Aí pronto, chega no outro culto, isso numa terça-feira, no outro culto, e já chega contando, nossa, apóstolo, meu filho tá ó. Então, isso é uma maravilha. São coisas assim, extraordinárias. Você sabe onde que está escrito? Está aqui, ó, em Eclesiastes, depois se você quiser ver, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ó, o que está acontecendo agora, o que é já foi, e o que há de ser, o que é o que há de ser? Aquilo que está pela frente. O que é o que está acontecendo agora, é o momento, é o presente. E o que há de ser, aquilo que é futuro, está falando daquilo que é futuro. O que há de ser também já foi. A Bíblia está dizendo, também já foi. Deus, está dizendo, Deus fará renovar-se o que se passou. O tempo todo Deus trabalha. As pessoas o tempo todo, quem está desfrutando, contando testemunho agora, está testemunhando um milagre que em Deus já está feito. Que no reino do Espírito já está feito. Que no reino do Espírito já está feito, querido. A obra de Deus já está completa. As pessoas só precisam crer. Tem uma outra palavra que diz, ó, você vê, tem outra palavra que diz no livro de 1 João, ó, você vê, ó. Isso aqui é coisa para você crescer, meu amigo. Produzir com poder na terra, agir com poder. Ontem eu estava em Gamileira, as irmãs falando lá, que aconteceu, eles conheceram um povo lá, que me levaram num culto na segunda-feira lá embaixo.
Ele falou assim, apóstolo, eu vi o vídeo lá, hein? Bem, eu falei com aquele povo, não, tem que levar no culto lá, porque Deus vai usar a vida do apóstolo lá e vai... Lembrando que é Jesus, irmão, ninguém vai glorificar, não, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Mas o povo falou assim, ó, eu aprendi a confiar na oração do Senhor, eu vejo Deus usando a vida do Senhor, e eu falei com eles, não, pode levar lá no culto lá, porque Deus vai usar a vida dele, Deus tem usado e vai ajudar essa situação. Onde estava contando, apóstolo, conversei com o povo lá, levaram aquele pessoal lá na segunda-feira, lá, chorou lá, estão felizes da vida, a situação deles mudaram. Macumbeiro, levaram em igrejas, em ministérios, já chegou pessoas para ajudar, macumbeiro e tudo, médico, nada. Eu vou orar, aí eu descubro tudo que estava lá, né? Então, põe o inimigo para pegar tudo, quebrou tudo, pronto. As coisas vai resolvendo assim, meu amigo. As coisas resolvem desse jeito. É assim. E aqui é desse jeito. E aquilo que nós queremos saber é só perguntar para o Espírito Santo. O duro que o povo procura folha, não procura fruto. O povo tem um Espírito Santo e fica aí, ó, largando o Espírito Santo de fora. Casa com quem não é para casar. Abre empresa com quem não é para abrir. Né? Abre empresa com quem não é para abrir. Tomam decisões sem consultar o Espírito Santo. É por isso, eu tenho uma coisa que eu sempre lembro muito, sabe? O Espírito Santo me faz lembrar muito. Sobre Davi. Por que Davi era sempre vitorioso? Por que será? Quando você vai para a Bíblia, você vê que a Bíblia dizendo que Davi, antes dele ir para uma guerra, ele consultava o Espírito de Deus. Ele perguntava, Senhor, irei nessa peleja contra meus inimigos? O Senhor é conosco? O Senhor entregará eles nas nossas mãos? Quando Deus estava com eles e dizia, aí Deus falava, vai, porque eu já entreguei. Davi ia e voltava feliz da vida. Né? Feliz da vida. É claro que, né? É feliz assim, na maneira de dizer. Não que um pouco... Porque a batalha espiritual, querendo ou não, confronta é assim. Mas Davi voltava com a vitória, querido. Davi voltava com a vitória. Né? Porque o Senhor tinha falado. Ah, mas quando Deus não ia ser com eles, quando aquela guerra, Deus não ia estar ali pelejando com eles. Deus falava com Davi que Davi não fosse. Davi ia nada, querido. O problema das pessoas é que as pessoas não deixam o Espírito Santo controlar elas. Não deixam o Espírito Santo controlar elas. Não deixa. E adianta ter o Espírito Santo de Deus para quê? Para que ter o Espírito Santo de Deus se você não dá ouvido? Para quê? Para que a pessoa querer algo se ela não vai dar importância? Não é verdade? Para quê? Da mesma forma é o Espírito Santo de Deus. Para que uma pessoa que quer muito dinheiro se ela não sabe administrar? Para quê? Eu estava falando sobre isso. Os alunos vai ver sobre isso aí na área da anamnésia financeira. Por que a pessoa quer muito dinheiro? Uma pergunta. Para que a pessoa quer muito dinheiro se não sabe administrar? Da mesma forma, para que a pessoa quer o Espírito Santo de Deus se não vai dar atenção para ele? Se não está disposto a dar atenção. Se não está disposto a obedecer o que ele manda. A paz, a obreira Val, né? Deus abençoe. Aí de Espinosa. Espinosa, eu passei esses dias aí, estive orando aí pro povo. Aí o povo tá, né, feliz, clamando. Não, vem para cá, vem para cá. Daqui a pouco nós estamos chegando aí. Na Bahia, quinta-feira, nós estamos aí para Bahia, né? Mas lá já nós estamos chegando em Espinosa de novo, porque o Espírito Santo de Deus já mandou. É assim, querido, é desse jeito. Eu, cuidando daquilo que papai colocou na minha mão, cumprindo meu precioso chamado. E o campo é grande, tem espaço para todo mundo. Quem quiser ganhar almas, a oportunidade está aí. Não é verdade? Mas, então o povo não aprende a ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu paro e fico pensando, meu Deus, por que o povo não ouve o Espírito Santo? Mas aí também vem aquele negócio, o diabo, que é o príncipe do mundo, cega a visão do povo, o entendimento, para o povo não entender. E aqueles que estão sendo usados, o diabo trabalha para descredibilizar e falar que eles estão sendo usados, é enganação, é não sei o quê. E lá vai Satanás matando, lá vai Satanás roubando, lá vai Satanás destruindo. Eu tenho uma coisa aqui, ó, que o bicho fala, é porque eu não tenho... É porque o outro telefone tá lá fora, não vou sair lá fora não, porque... Ele fala assim, ó, eu falo pro povo não falar com você, porque eles não se abrir com você. Acho que até alguém já ouviu isso. Eu falo pro povo não se abrir para você, porque se eles se abrir com você, você vai ter a resposta. Você vai ajudar eles. E é verdade. Se alguém chega em mim, eu tô com isso, Apolo. Eu sei o que é. Espírito de Deus. Ah, eu tô passando por isso. Eu sei qual é a causa, querido. Sei qual é a raiz. Eu sei por que tá vindo aquela situação. Né? É desse jeito. E
Então Davi voltava vitorioso porque ele ouvia o Espírito de Deus. Aprenda a ouvir o Espírito de Deus, querido. Você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Se o Senhor falar assim, vai, vai. Hoje eu tô desse jeito, ó. Hoje eu tô desse jeito. Esse dia apareceu um pastor aí com um cara de igreja, falou, não, eu quero que o senhor seja nosso líder. Fui ver as coisas, fui perguntar para o Espírito Santo, o Espírito Santo falou, não. Falei, não, fica com seus negócios por aí, meu amigo. Hein? Eu já sofri muita decepção. Sabe por quê? Por não ouvir o Espírito Santo de Deus. Já sofri muita decepção. Por não ouvir o Espírito Santo de Deus. E às vezes o Espírito Santo de Deus falava, usava a pessoa falar comigo, mas eu ignorava. Hoje, acabou isso. Hoje eu pergunto o Espírito Santo de Deus. Chega alguém, eu quero falar isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Na hora eu sei se é o Espírito Santo de Deus ou não. Na hora eu sei. Se é o Espírito Santo de Deus que fala comigo ou não. Tá falando ou não. Porque eu aprendi a controlar. Eu aprendi que quem dirige sou eu. Eu tenho, Deus me deu o poder de dirigir. Porque o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa faz com que aquela pessoa dirija. Eu fui mandado para esse mundo, não foi para o mundo me dirigir, foi para mim dirigir o mundo. Pelo poder de Deus. O Espírito Santo é o poder para a gente mudar a situação, circunstâncias, mudar lugares onde chegar. Esse é o poder. Eu aprendi isso, querido. Eu ando nisso. É que eu estava falando naquela hora. Na terceira epístola de João, deixa eu ver aqui. Terceira epístola de João, não, perdão. Deixa eu falar para o segundo Pedro, né? Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Visto pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tem sido o quê? Doadas, tem sido dadas. Doada é dada. Então todas as coisas já nos foi dada que conduzem à vida, coisas essas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas já nos foi dada, querido. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Criador do universo. Por favor. Estou gravando aqui. O Espírito Santo ele é o Criador, querido. O reino dele é completo. Ele é a plenitude de Deus na vida de uma pessoa. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é vazio, querido. Talvez a pessoa não descobriu. O que falta é ela descobrir, mas não é vazio, não. Ele é uma fonte inesgotável na vida da pessoa. Só que o problema é para você descobrir, para que você possa conhecer mais sobre ele, você precisa o quê? Se envolver com ele, se relacionar com ele. Se você não se relaciona com ele, e aí? Você vai descobrir o quê? Você vai ter o Espírito Santo de Deus, vai ficar vivendo nesse mundo sem saber de nada. Sabe? Você sabia que a graça de quem tem o Espírito Santo de Deus morando em Deus é maior do que a graça que Salomão carregava? Porque Salomão estudava sobre terra, Salomão estudava sobre animais, Salomão estudava sobre coisas naturais. Era. Eu não, eu posso estudar. Salomão não sabia de coisas espirituais, não. Nada disso. E quem tem o Espírito Santo de Deus hoje tem a graça de poder estudar e saber sobre coisas espirituais. Sobre coisas espirituais. Você quer crescer? Se você não pegar essas coisas, a pessoa que não pegar essas coisas não cresce não frutifica. É porque essa geração, voltando a dizer, porque essa geração não é muito de procurar fruto, não. Ela contenta com folha mesmo. Mas porque se essa geração abrisse os olhos e procurasse fruto, querido, muita gente estava enrolada. É muito profeta da mentira, né? Muito profeta da mentira estaria enrolado. Mas o problema é que a geração de hoje, ela não procura muito fruto, não. Não está muito interessada em fruto, não. Contenta com folha mesmo. Infelizmente, né? Então a Bíblia diz que todas as coisas foram nos dadas. É isso mesmo. A obreira Nilde colocou aí, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É isso mesmo, glória a Deus. Quando a pessoa está com o coração limpo, ela começa. O coração limpo é um dos princípios que o Espírito Santo de Deus quer ver em nós. Para quê? Para que ele possa
permitir nós conhecer. O coração limpo, num coração limpo, o Espírito Santo tem liberdade. Ele tem liberdade para ele poder liberar, para ele poder ir conduzindo, mostrando. É muito profundo. Ele fazer chegar no nosso espírito, porque ele faz chegar no nosso espírito. É muito forte. E então, assim, todas as coisas nos foi dada, ó, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Pelo conhecimento de quem? Completo de Jesus Cristo. O conhecimento é profundo, não pode ser um conhecimento raso, tem que ser um conhecimento profundo. Seu conhecimento profundo. Tem um pessoal, tá chegando um pastor e uma irmã tá chegando aqui, um outro irmão, um garoto lá de Sete Lagoas, eles estavam vindo pra cá. Eles falam comigo assim, não, o senhor tem que abrir o ministério aqui, porque o povo tá precisando disso aí. É muito forte. Essa irmã minha já veio aqui 3 vezes. Muito profundo. Aí estava para descer a sepultura, e Deus usando a minha vida. Deus falou com ela, não, é lá que você tem que ir. Ela veio. Aí eu pergunto para ela assim, vocês vinham caçar o quê? Nós vim aqui por causa de algo que Deus colocou na sua vida, senão não ia caçar o quê aqui nessa cidade. É verdade, querido. É verdade que não é para essa cidade aí, né? Eu enxergo grande tesouro aqui. O tesouro que eu enxergo aqui é a alma. Eu enxergo um tesouro grande aqui. Almas aqui. Só que aqui é batalha, é luta contra Satanás, é travado o tempo todo. Você traz um para perto, o diabo vai lá, sopra no ouvido, o outro carrega para lá. É desse jeito. Para impedir o crescimento, querido. Para impedir o crescimento, porque nós somos ramos que precisa produzir, como Jesus diz. João, capítulo 15, Jesus diz que ele deixa claro que o ramo precisa produzir, que todo ramo que não produz é cortado, jogado no fogo para queimar, jogado fora. João 15 está lá, nós somos ramos, ele é a videira e nós os ramos. Então, os frutos é para surgir através de quem? Através de nós, através da nossa vida. Nossa vida tem que glorificar Deus. Então, Jesus ele fala sobre, aqui em João 15 mesmo, né? Ele falou aqui, ó, no 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, quer dizer, o Pai corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. É isso que o diabo não quer que aconteça. Essa é a preocupação de Satanás. Entendeu? Ele sabe que a palavra de Deus tem poder de limpar, a palavra de Deus tem poder de fazer com que a pessoa levante-se para produzir fruto. E no 15 ele fala assim, eu sou a videira, vós os ramos. Vai se ver, uma videira sem ramo. E aí, você já observou uma planta sem ramo? É os ramos que enfeitam a planta, faz a planta ficar bonita, aquela coisa toda. Então, quando nós frutificamos, quando as maravilhas de Deus começam a acontecer através da nossa vida, nós estamos a enfeitar o reino de Deus, a produzir para o reino de Deus. O diabo não quer que nós produzimos para o reino de Deus. Então, ele disse, a vida verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, tá vendo aí? A preocupação do diabo é não deixar as pessoas permanecer em Cristo, não deixar as pessoas ter sede, ir atrás do conhecimento profundo, do conhecimento sobre o Espírito Santo de Deus, daquilo que elas podem fazer com o Espírito Santo de Deus, junto com o Espírito Santo, né? E ele mesmo deixa claro, ó, permanecer em mim. Tem uma pessoa que é só Jesus. Tem uns que ficam só ligando, rapaz, e não fala nada. E só liga mais nessas horas. Só que a batalha, né? Eu sou a vida verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, isso dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O Espírito... Aí nós estávamos falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um trabalhador junto conosco. Aí tem gente que vai trabalhar sozinho. O Espírito Santo até vai junto com a pessoa, mas vai na pessoa porque a pessoa aceitou Jesus, está ali dentro. Mas a pessoa não pede, não dá oportunidade para ele. Não... Espírito Santo, eu quero o Senhor. Sabe o que eu falo com ele todo dia? Espírito Santo, eu quero o Senhor junto comigo nessa obra, para realizar a obra, na missão. Eu quero que o Senhor me ajude a cumprir a missão. Se o Senhor não me ajudar a cumprir a missão que foi me dada, eu não consigo cumprir. Então eu quero que o Senhor me ajude a cumprir a missão. Eu quero que o Senhor me ajude na hora de expulsar os maus. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me ajude, porque no céu Deus usou os anjos para expulsar o diabo. Na terra Deus quer usar a nossa vida, Deus vai usar nós. Entendeu? Deus vai usar aqueles que ele levantou. Então a gente precisa estar atento a essas coisas.
Então eu peço a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu peço. É muito forte, mas muito profundo. A gente precisa fazer isso. Trabalhar em conjunto com o Espírito Santo de Deus. Não trabalhar sozinho. Sozinho você vai cansar. Sozinho você vai dar badeando barreira. Né? Por isso que muitos parou, muitos desistiu, porque trabalhou sozinho. Quis fazer sozinho. Mas e a pessoa do Espírito Santo? Ele vem para quê? Ele vem para isso. Ele vem para ajudar a pessoa a santificar, para ajudar a pessoa a santificar. Ele não quer dizer que ele já chegou e já santificou, não. Ele vem para ajudar a pessoa a se libertar. Ele vem para ajudar a pessoa a largar pecado. Ele vem para ajudar a pessoa a perseverar. Ele vem para ajudar a pessoa a interceder, porque o maior intercessor, o maior intercessor que existe é o Espírito Santo. É ele. E o maior mantenedor da obra também é o Espírito Santo. É ele quem provém a semente para que as pessoas possam estar levando, cuidando da obra. É o Espírito Santo de Deus, querido. Então a gente precisa dele para tudo na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Vai casar? Pergunta para o Espírito Santo se é de Deus. Né? Eu creio na resposta. Alguém aí crê? Eu creio. Vai viajar? Pergunta para o Espírito Santo. Vai abrir empresa? Pergunta para o Espírito Santo. Ele diz que quem confia nele não é confundido. E ele fala comigo assim, tudo que você quiser saber, pergunta para mim que eu te falo. É forte, né? É muito forte. Você vai... quer saber se o emprego é de Deus? Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Você sabe o que terça-feira eu estava em Porteirinha? Tem uma irmã, eu até coloquei o áudio dela no grupo. Chegou uma irmã lá, agora foram em 2 cultos. Hoje ela estava conversando comigo aqui. Apóstolo, amanhã eu tô na fé, amanhã eu tô junto. Aí ela conheceu um rapaz há 14 anos atrás e acabou acontecendo umas coisas lá, que esse rapaz foi embora, sumiu e agora apareceu de novo. Esse rapaz veio procurar ela. E ela, nesse meio tempo, ela acabou envolvendo com outra pessoa também. Só não chegou a casar, não. Envolveu, né? Se não casou, é livre, né? Então, esse rapaz veio procurar ela de novo e ela falou assim, eu tô pensando... E ela, ó, você vê, 2 cultos que ela tinha ido. Ela ouviu eu falando sobre o consolo do Espírito Santo de Deus. Você vê que tem gente que acabou de chegar agora e está disposta a ouvir e saber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para ela, tem para ela. E tem gente que tem muito tempo e que tem o Espírito Santo, tem muito tempo morando na vida dele, mas não quer nem saber de ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer. Ela veio falar comigo, eu queria saber. E ele chegou, né, começou a aproximar de mim de novo, conversando comigo, puxando conversa. Eu queria saber se isso era de Deus, se é Deus me dando uma oportunidade de novo, porque eu não sei o que aconteceu, eu gostava muito dele, e muita coisa ruim aconteceu. Eu fui perguntar para o Espírito Santo de Deus, e é de Deus, Deus dando a ela uma oportunidade de novo. Deus dando para ela uma oportunidade de novo, trouxe ele de volta, para você ver como que as coisas são. Ela rodou, ele andou por outros cantos, o Espírito Santo de Deus trouxe de volta. Você vê como que as coisas são. E aí, ela falou assim, apóstolo, mas Deus foi um levante lá no meu trabalho. Ela é açougueira. Trabalha num açougue, num supermercado grande, saída de Porteirinha para Janaúba. Você vai saindo para Janaúba, do lado esquerdo, lá do posto de gasolina ali. Tem um supermercado muito grande. Ela trabalha lá de açougueira. E aí, o que aconteceu? O patrão, tudo levantou contra ela, os companheiros, lá do trabalho, todo mundo, até o patrão. O diabo levantou daquele jeito. O que ela fez? Ela foi e assinou o aviso prévio. Eu não aguento mais, não. Assinou o aviso prévio. Falou assim, eu quero ir embora. Não tem como eu ficar aqui. O diabo querendo fazer a mulher perder o emprego. Você sabe que quem destrói o emprego é o diabo. Ele é o destruidor, né? Aí o que fez? Ela assinou, o patrão emitiu, né, coisa lá, falou, você vai cumprir o aviso prévio de 30 dias e aí pronto, aí você está livre. Bacana, ela veio falar comigo, ela estava lá na igreja, o pessoal orando para ela, eu falei com ela assim, irmão, o que aconteceu lá? Eu vi você pedir uma oração ali, assim. Ela contou para mim, falei assim, vamos saber se é o Espírito, se é de Deus você sair de lá ou não, ou quem é que está querendo fazer o seu emprego. Porque quem tira o emprego, você tem que ter discernimento espiritual. Se não tiver discernimento espiritual, você se perde. Você leva desvantagem. Vamos saber quem é que quer fazer você perder esse emprego. Que para mim, no meu entendimento, quem quer fazer por perder emprego é o diabo. Ele é o destruidor. Amém. Se eu posso orar por mim de novo? Eu falei, oro. O pessoal orou lá, mas deixa eu perguntar aqui. Fui orar. Falei, Jesus, eu quero saber quem é que está. Eu quero o Espírito Santo, eu quero saber
se é do Senhor ela sair desse emprego ou se é o diabo que está lá. Aí o Espírito Santo vai, prova para mim que era Satanás tramando dentro daquela empresa, né? Usando o teu patrão, os outros companheiros para tirar o emprego da mulher. O que eu fiz? Falei, Jesus, eu quero o teu anjo agora. Eu quero Miguel. Você vê, a autoridade de Deus. A Bíblia diz que Deus nos deu poder no céu e na terra. O que nós ligar na terra, ligar no céu. O que nós desligar estando aqui, também desliga lá. Na autoridade de Deus. Autoridade da igreja. Aí eu peguei, falei assim, Jesus, eu vou contar de 1 até 3, um anjo do Senhor vai lá. Poder de comandar anjos. Sabia disso? Quando você aprende a comandar os anjos de Deus, você tem que aprender isso. Porque um cristão que ele não aprendeu essas coisas, não aprender a comandar anjos, está numa grande desvantagem. Você tem que aprender isso. Os anjos é para te ajudar, querido. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que são salvos. Você já viu isso na Bíblia, não? Os anjos estão a serviço daqueles que estão salvos. Aí eu peguei e falei assim, Miguel vai lá agora naquele mercado. Vou contar de 1 até 3, o anjo de Deus vai lá naquele mercado, vai caminhar dentro daquele mercado. Aí eu contei, eu falei assim, eu vou saber aqui. E quando isso acontecer, eu vou saber. Não deu outra. Eu contei, eu contei. Querido, você já fala e já crê também. Né? Não fica martelando, não. Você já fala e já crê, pronto. Contei, falei, irmão, o anjo tá lá dentro daquele mercado, ela tá andando, tá tocando em tudo que tem lá. Tá indo lá no escritório do patrão. E de lá ele vai sair, ele vai visitar o patrão, seu patrão, vai visitar todos os seus companheiros. E eu vou saber aqui agora. Quando ele visitar todos lá, eu vou saber aqui. Aí não deu outra. Aí manda na minha frente. Quando terminar lá, quando visitar todos lá e cortar tudo que estava lá, jogar por terra essa guerra que levantou contra ti lá dentro do teu trabalho, esses demônios, eu vou saber aqui. E ela estava bem na minha frente. Não precisa que ela, não aguentou não. Aí não foi muito forte. Deus me deu um sinal. E o sinal que eu tive, ela não aguentou ficar em pé. Quando ela levantou, eu falei, acabou, tá resolvido. Fica em paz. Aí, no outro dia, ela manda um áudio. Até coloquei no canal aí, eu coloquei lá uma vozinha lá no canal, eu compartilhei no grupo também, ela falando assim, apóstolo, foi algo tremendo. Quando ela chega lá, para cumprir o aviso, cheguei lá, meu patrão já me chamou, falou assim, você não pode sair daqui não, eu não vou achar uma funcionária como você. E o diabo tinha cegado, estava revoltado na vida do patrão. Eu não vou achar uma funcionária como você aqui não. Não, você é uma benção aqui. Não, você é muito importante aqui na empresa. Você e os demais aqui é importante. Você não pode sair daqui, sabe? Aí foi falando para ela, pegou o papel, rasgou na frente dela, falou, não, você não pode sair daqui. Sabe o que aconteceu? Os outros tudo foram abraçar ela. Ela me manda mensagem, feliz da vida. O diabo perdeu, meu irmão. Estava contando que ele destruiu o emprego da mulher. Perdeu. Entendeu? E tudo isso interessante que foi só conversando, querido. Foi só conversando. Por aqui, ó. Se eu falar uma coisa para você, quando uma pessoa nasce de novo, aceita Jesus, a partir do momento que a pessoa nasce de novo, as pernas dela, o jeito dela andar muda. Não é mais as pernas físicas, não, por a qual ela vai andar, não. É tudo pelo aqui, ó. É por aqui que você vai fazer sua vida andar. Fazer as coisas andar. É por aqui, é por aqui. É por aqui que vai manifestar o poder de Deus. Porque o poder de Deus está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é que você tem que liberar ele. Então mas você fala, você libera falando. Que Isaías capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz, vós com alegria tirareis água da fonte da salvação, das fontes da salvação. É falando que você tira. É falando que você libera o poder. Por isso que Jesus fala assim, se alguém disser a este monte, quer dizer, dá uma ordem de comando. Quando você fala, é o poder de comandar. Né? Aí foi muito tremendo, muito forte. E comandou. Então a maneira de mudar, de caminhar, é diferente. É falando. Esquece as pernas físicas. É pela tua boca. Pega essa verdade, caminha nisso. Eu tenho andado nessa verdade aí. Quem tem me levado é minha boca aqui, ó. Não é minhas pernas físicas, não. É minha boca. Falando. Tem alguém lá, não sei de onde, liga. Vem gente lá de São Paulo aqui atrás de mim aqui para orar.
pela boca, vendo isso. Vem gente do Espírito Santo. Querido, ó, se eu fosse atender, sinceramente, o meu zap, você não tem noção do tanto de gente. O pior é que eu perdi o controle, porque é o pessoal que fica mandando o nome um pro outro. É gente de São Paulo, gente de todo lugar. Fulano mandou meu número. Eu falei, quem mandou? Eu não sei quem mandou. Fulano mandou seu número. Seu número pra mim. Sabe? É isso o poder de Deus, a glória de Deus. E assim, quando você fala, você libera poder. Eu tô lembrando agora, tem uma irmã aqui, ó, que tá, é lá em Gamileira, Marina Antunes. Ela tava no culto ontem lá em Gamileiras conosco. Acho que ela estava lá ontem, mano. Estava lá em Gamileiras ontem, não? Acho que sim, né? Eu nem olhei a foto aqui. Mas assim, ela vai lá, né? Tá sempre lá. Chegou um rapaz, chegou outra irmã lá com uma foto do rapaz que empinando a moto, o diabo que ele matou o rapaz, empinando, foi lá, tocou a cabeça na quina do muro, deu traumatismo craniano. Traumatismo craniano. Deus abençoe Izinha, né? A Daílza, né? Que é Izinha. Nós chamamos de Izinha, Deus abençoe, chegou aí. Deus abençoe Alex, Deus abençoe também. Tem mais pessoas que chegou aí, ó. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. E chegou lá e o médico falou, tem que desligar, não resolve mais não. Aqui não tem jeito mais não. Traumatismo, irmão. Pode um negócio desse? Deus abençoe o irmão Alex também, Natália Antunes. Falou, isso aqui não tem jeito mais não, pode chamar a família para desligar. E a família todo chororou danado, e o que nós vamos fazer, e agora, o médico falou, não tem jeito mais não. A mulher fala, me dá a foto, tô indo lá para a igreja, me dá a foto dele, chega lá. Ô apóstolo, esse fulano aqui tá lá em coma, o médico falou que chamou a família para assinar o documento lá para desligar. Não resolve mais não. Querido, deu traumatismo craniano, já, o povo não aguentava mais ficar dentro do hospital mais não. Falei, é mesmo? A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Levanta essa foto. Ela levantou. Levanta a foto aí. Eu falei, eu vou estender a mão em direção a essa foto. Quando eu estender a mão aqui, o anjo de Deus vai visitar ele lá naquele hospital. Acho que o rapaz estava em Belo Horizonte. Vai visitar ele lá. Vai visitar ele lá. E quando visitar ele lá, eu vou saber que vai tirar ele do coma, vai cortar esse laço desse coma na vida dele. O diabo vai levar ele não. Porque nós fomos chamados para bloquear os planos do diabo. E você só pode bloquear, o conhecimento é importante para você bloquear os planos do diabo. Quando você adquire o conhecimento do Espírito Santo e caminha nesse conhecimento, querido, é muito forte. A Bíblia fala que com a força você constrói a casa, mas com o conhecimento ela se firma. Com o conhecimento você faz com que ela permaneça de pé, entendeu? Está em Provérbios. E aí eu peguei, falei, o anjo de Deus vai tocar lá. E quando tocar lá eu vou saber aqui. Quando eu contei, na hora, a irmã montou no chão com foto e tudo. Eu falei, levanta ela aí, gente. Já foi resolvido. Aí passou 2 dias. Eles estão todos alegres. O apóstolo me saiu do coma. O povo ficou daquele jeito, a família impactou tudo. Saiu do coma. Eu falei, eu já sabia disso. Eu sei que é o poder de Deus. E por isso que o diabo não gosta de pessoas que exerça isso, que conheça isso. Ele não gosta. E ele faz de tudo para evitar as pessoas virem perto. Por causa disso, querido. Ele faz de tudo para evitar as pessoas de chegar perto. Sabe? Eu falo para as pessoas na igreja. Tem gente, eu pergunto, quem quer unção? Tem gente, eu quero. Quer mais unção, né? Mais unção. Porque, na verdade, a unção, ela não vem mais. Ela faz crescer na nossa vida. Ela multiplica. Então, assim. Só que uma coisa, querido, eu digo uma coisa para você. É mais fácil você adquirir a unção, porque a unção é quem aceita Jesus. Vem o Espírito Santo e vem. Ele é a unção. É muito mais difícil você exercer a unção, exercer isso. Porque quando o diabo vê que não consegue lhe parar mais, aí ele trabalha o contrário. Ele fala comigo, eu não consigo parar você, mas eu amarro a pessoa para não chegar até perto de você. Aí ele já muda a estratégia, diferente. Ele trabalha diferente. É desse jeito. Aí quem não tem conhecimento, o quê? Vai, às vezes bota a fofoca na boca de um para sair falando aí, aquele lá não sei o quê. Aí a pessoa vai lá, dá ouvido, é verdade, eu vou não. Eu não sei o quê.
E assim lá vai, querido. É um meio dele controlar. Ele é um grande. O diabo, pensa num jogador que ele é, num controlador que ele é. E se você não tiver envolvido com o Espírito Santo, só que se você tiver na intimidade com o Espírito Santo e agir, caminhar naquilo que o Espírito Santo de Deus tem te ensinado, você vai controlar mais do que o diabo. Porque ainda que o diabo controle, ele não possa controlar mais as coisas do que o Espírito Santo. É 10-0 para Jesus. É desse jeito. É desse jeito. O diabo não conhece teu futuro. Teu futuro só o Espírito Santo que conhece. O que vem pela tua frente, só o Espírito Santo te conhece. O diabo está a trabalhar para querer frustrar agora. Né? Então você precisa entender as coisas. Quando você pega isso e caminha nisso, é importante. É por isso que em Filipenses capítulo 3, eu falo da Bíblia, que se eu for pregar, eu prego dia e noite, sem parar. Só falando coisas espirituais. Só falando coisas do Espírito. É muito forte, né? É forte. É forte, querido. É forte. Eu abro a Bíblia aqui, o Espírito Santo já vai desenrolando o rolo, sabe? Filipenses, capítulo de número... Filipenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí você descobriu que com o Espírito Santo de Deus você pode controlar as coisas, você vai ficar para trás pedindo para Deus controlar. Vai ficar nessa aí. Você está vendo a Bíblia dizer para você que Jesus mesmo está dizendo para você que você é a luz do mundo, você vai ficar pedindo para Deus te iluminar? Em vez de você ficar, enquanto você fica pedindo, Senhor, me ilumina, me ilumina, me ilumina, o Senhor está dizendo assim, eu estou esperando você sair e iluminar, que ele está precisando de luz. Eu estou precisando de você chegar e levar a luz para quem ele está precisando. Aí a pessoa tem um Espírito Santo de Deus, vai chegar num lugar e ficar, nossa, que lugar triste, que casa triste, que lugar triste, que lugar triste. Querido, a alegria do Espírito Santo você não vai achar ela em qualquer lugar. Tem gente aí que você não adianta caçar alegria nela, do Espírito Santo, algo do Espírito Santo, não. Do Espírito Santo você só acha em quem tem um Espírito Santo. Então, é por isso que o nosso papel é levar isso. O reino de Deus só chega onde eu chego. Você entendeu como que é? Que na verdade ele está na terra. Por quê? Embora ele está na terra, é chegado a levar o reino de Deus, ele está na terra, mas eu digo, o reino só estabelece, só de fato é reconhecido quando você chega e apresenta o reino de Deus. O reino está na terra, mas se as pessoas não chegam e falam... Por isso que Jesus diz, quando você chegar no lugar, diga, abra a boca e fala, é chegado até vós o reino dos céus. Porque o reino dos céus para muitos ainda é algo que está escondido, para muitos é algo que está oculto. Para muitos ainda é algo que está oculto, sabe por quê? Por isso você vê muitas pessoas ainda vivendo aí nessas vidas mundanas, prática pecaminosa, essas vidas podres. Sabe por quê? Porque elas ainda não descobriram o que é o reino de Deus. Porque elas conheceram o reino de Deus, elas vão apaixonar pelo reino de Deus, elas vão largar. O reino de Deus tem poder, é algo poderoso, capaz de fazer com que a pessoa desperte o interesse em querer conhecer o reino e largar aquilo que é errado. É por isso que Jesus falou que nas parábolas, lá em Mateus, ele diz que o reino de Deus é comparado a uma das menores sementes que existe, semente de mostarda, a menor de todas as sementes que existe, mas que plantada, ou seja, semeada, uma vez anunciado, uma vez revelado ele, vai se tornar a maior. A semente, quando ela nasce, por mais pequena que ela é, mas quando ela nasce, se torna, dali nasce uma árvore grande, e que as árvores do céu vêm e se aninha nela, faz ninho nela, nos ramos. O reino de Deus é da mesma forma. Quando você revela o reino de Deus, sabe? Revela o reino de Deus, deixa o Espírito Santo usar a sua vida para revelar o reino de Deus, vai vir árvores de longe e vai querer aninhar nesses ramos. Sabe? Não tem nada mais poderoso para atrair o povo do que a palavra de Deus, do que o Evangelho. O Evangelho continua sendo o que mais atrai, é o Evangelho. Mas tem gente que não acredita mais no poder, não acredita mais que o Evangelho tem poder de atrair, que o Evangelho tem poder de trazer. Não acredita mais. Aí eles recorrem a outras coisas, outros meios. Aí acaba praticando um pecado chamado sincretismo religioso. Né? Sincretismo religioso. O que é pecado de sincretismo religioso? Pecado de sincretismo religioso é
é a pessoa ficar consagrando objetos para dar para o povo, para ver se traz alguém. Né? Isso é pecado, sincretismo religioso. A gente tem que dar a palavra, querido. A palavra que continua a trazer, não tem como. É a palavra de Deus. Ela é quem traz. Sabe? Quando a pessoa conhece, tem gente que fala assim, fulano conhece a palavra, está no mundão. Eu já penso diferente, eu já vejo diferente. O Espírito Santo de Deus já me ensinou diferente. Quem conhece a palavra de verdade, o profundo, que conhece o Espírito Santo de Deus, tem intimidade com ele, querido, não volta para trás, não. Não volta, não. Quem conhece, não. Pedro falou para Jesus, quando Jesus perguntou para ele, vocês também querem retirar? Jesus pregou para a multidão, curou, libertou pessoas ali, ensinou, pregou o reino. E o povo saiu, ninguém quis assumir um compromisso. O que fez? Foram embora. Dura esse discurso, quem poderá ouvir? Jesus olhou para os discípulos, vocês também querem retirar? Pedro vai lá, o homem, né, conhecendo Jesus. Não. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido. A fé só não é o suficiente para fazer alguém permanecer. Mas o conhecimento consolida a fé. O conhecimento faz aparecer os resultados da fé. O conhecimento faz aparecer o fruto da fé. Traz à existência os frutos da fé. Você sabia disso? Então ele falou, nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Olha, você vê o Cristo. Então ele revelou Jesus ali. Ele deixou claro porque ele não estava voltando, porque ele conheceu Jesus. Ele conheceu. Ele vivia essa experiência com Jesus. Então, assim, pessoa está lá fora. Fulano um dia estava pregando. Fulano um dia pregava, agora está lá, tá tomando todas, na zoeira, né? Na gandaia. Conhece não, querido. Conhece não. É aquilo que a obreira falou aquela hora. Conheceu o raso, não conheceu o profundo. Conheceu o raso, não conheceu o profundo, não. Quem conhece o profundo, querido, permanece. O diabo tem oferecido tanta coisa o diabo já ofereceu para mim. Mas eu não quero, não. Eu não quero manjar dele, não. Eu quero continuar sendo um canal de Deus para poder trazer à existência aquilo que não existe, revelar aquilo que sempre foi. Né? Porque tem uma palavra, me fugiu agora o capítulo onde que ela está, meu Deus. Não sei se é em Coríntios. A Virgínia falando assim. Mas tem uma palavra que ela diz que o reino de Deus sempre esteve exposto diante dos homens, né? Pelo Espírito Santo. Me fugiu agora onde que está. Você sabia que... Você sabe quando foi que Deus escolheu você? Você sabe quando foi que você foi escolhido por Deus? Tem gente que acha que Deus escolheu ela, foi quando ela aceitou Jesus. Outra hora, depois que ela começou a ser formada no ventre materno, igual Jeremias. Deus escolheu Jeremias no ventre, né? Quando ele estava ali. Mas na verdade, assim, foi falado ali, mas na verdade, Jeremias não tinha sido escolhido bem mesmo a partir do momento que ele estava no ventre. Isso que eu estou falando a você aqui está lá no livro de Efésios capítulo 1. Deus nos escolheu e nós já existíamos antes de Deus fazer o mundo. Sabia disso? Aí você fala, que isso? Você está contando uma asneira aí? Não é asneira não, é só você ir para a Bíblia. É só você ir para a Bíblia que você vai ver.
Efésios aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Quer dizer, regiões celestes é mundo espiritual. As bênçãos que o povo precisa, tá tudo pronto, querido. Tudo foi entregue, só que está no mundo espiritual. Agora, você precisa crescer, precisa tirar de lá. Seu conhecimento vai tirar de lá e trazer para o mundo natural onde você está. Entendeu? Aí eu olho para alguém conta testemunha, quer dizer, pelo conhecimento, exercendo isso, tirando as bênçãos que estavam no mundo espiritual, trazendo para o mundo natural onde a pessoa está. Simplesmente isso que aconteceu. Não é que alguma coisa foi feita naquela hora. Já está tudo pronto. Agora, deixa eu falar para você aqui, ó, quando nós existimos aqui, ó. No versículo 4 fala assim, ó, assim como nós, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes de Deus fazer o mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Tá vendo? Nós fomos escolhidos e já existíamos antes da fundação do mundo. Assim como Cristo. Aí você fala, mas como assim? Onde nós estávamos? Nós estávamos em Deus. Deus é que depois decidiu tirar uma parte, tirar dele, que nós somos o Espírito vindo da parte de Deus, tirar dele e nos enviar para a terra. Mas nós já existimos, querido. Já existimos. Assim como Eva existia dentro de Adão. Quando Deus, você sabe quando Deus fez o homem, quando Deus fez, tem gente que fala que Deus fez Adão, depois fez Eva. Não, Deus fez Adão e Eva tudo junto. Tudo, o DNA estava tudo num boneco só, vamos dizer assim, num boneco só. É por isso que um homem, por exemplo, igual eu, por exemplo, eu tenho, né, tenho 2 filhos homem do sexo masculino e tenho uma filha do sexo feminino. Esse DNA, isso está na onda, está na minha genética, Deus colocou isso em mim. Olha para você ver como que as coisas funcionam. Quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão sozinho, não. Deus fez Eva também. Deus fez Eva também. Só que Eva estava dentro de Adão. Onde Adão ia, a Eva estava junto. E fez tudo junto, todos os dois juntos. Está lá em Gênesis capítulo 2, 15. Deus fez tudo junto. E quando Deus os fez macho e fêmea. Tá lá, você pode olhar depois lá, você vai ver lá. E quando Deus os fez macho e fêmea. Não está dizendo Deus fez o macho, depois fez a fêmea, não. Não, perdão, Gênesis 2,15 não, é Gênesis 1,27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá vendo aí? Foi tudo junto. Um boneco só. Foi num boneco só. Né? É impressionante. Mas enfim, irmão, nós existimos antes da fundação do mundo, nós já existimos. Antes da fundação do mundo, nós já existíamos. Só porém Deus em espírito. Em espírito. E nós somos o espírito. Nós somos o espírito. Esse corpo aqui é a minha casa. Só a minha casa. Né? Eu não sou esse corpo aqui, não. Esse aqui é só minha casa. Eu sou um espírito. Vocês é um espírito. Esse corpo aí não é a casa de vocês. Isso aí é a casa que vocês têm que cuidar dessa casa aí. Né? E que se essa casa for destruída, aí você perde seu direito de ficar na terra. O nosso direito, o que garante o nosso direito de ficar na terra é essa casa aqui, a casa. Por isso que Jesus, né? É por isso que Moisés, esse José de Arimateia, ele lutou para ter o corpo de Cristo, sem ter no mistério. É muito forte, mas depois eu falo sobre isso aí. Né? Mas é muito forte. Mas caminha nessa verdade, irmão. Caminha nesse conhecimento. Em nome de Jesus. Aprenda a conversar com a graça de Deus que está na sua vida. Comece a conversar, ela vai te responder. Ela vai te responder, ela te responde. Ela te responde. Eu aprendi isso. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para o Espírito Santo e ele me responde. Não deixa sem resposta, não. Sabe? Você conhece a sua dependência. Caminha naquilo que você aprendeu.
Consulta o Espírito Santo. E se ele falou sim, amém, não tenha dúvida, não tenha medo. Mas se ele diz não, então stop, né? É ouvir a voz dele. Se as pessoas aprendessem a ouvir isso, agir assim, era bom demais. Mas o duro é que as pessoas, elas não muitos levam por esse lado, não, sabe? Muitos agem desculpa as pessoas, agem na doida. Agem como um doido, sabe? Agem como um doido. Agem como um doido, então é complicado. E é por isso que há muita calamidade, muita destruição. E Deus tem falado comigo, dando resposta. Nomes de criança, sexo de criança, respeito de casamento. Sexta-feira tinha uma perguntando. Queria saber se o casamento dela era de Deus, que um dia alguém tinha falado, uma mulher de Deus. E ela está até aqui na live, aqui, essa mulher de Deus. E aí, que Deus usou para falar sobre o casamento era de Deus, e ela falou assim, mas eu passo tanta luta no meu casamento, apóstolo, que eu queria até saber mesmo. Um dia Deus usou uma serva para falar comigo, né? E confirmação aí para a obreira Nilda, que está aí, né, na live. E Deus usou ela para falar com a irmã, que o casamento era de Deus. Era uma bênção que Deus estava dando para ela, e sexta-feira agora estava lá. Isso não é tanta luta no meu casamento que eu não suporto mais. Será que realmente meu casamento é de Deus? Se o Espírito Santo falou, ele confirma, né? Ele não muda. Ele disse, eu sou o Senhor, e não muda. As palavras dele é uma só. Eu perguntei para o Espírito Santo de Deus e confirma de fato, de verdade. Falei, ele usou a obreira para te falar. Mas tudo aquilo que é de Deus tem luta, querido. Tudo aquilo que é de Deus tem resistência. O diabo coloca resistência. Só que a garantia é que ele não consegue destruir, né? Amém? Glória a Deus. Você sabia que namoro não é bíblico? Namoro não é de Deus? O negócio de namoro é fora da aliança do casamento é pecado, né? Namoro fora da aliança do casamento é pecado, querido. Isso não é de Deus, não. Namoro fora da aliança do casamento não é de Deus, não. As ligações. É por isso que quando um casal está orando para saber se é a resposta de Deus, eles não podem beijar. Tem uns que beijam, né? Mas se beijar, se a pessoa beijar, vai dar ligação de alma. Não pode. Não pode, não. Só depois da aliança do casamento. Eu fico olhando, sabe? É muito profundo. Olha aí, colocou Deus é fiel. Deus é na sua vida, mulher. Né? E olha que interessante. Nós estamos vendo sobre esse aprofundamento do conhecimento na área espiritual muito forte. Uma oração no alvo, em cima da causa, certo? É como um tiro no alvo. É muito forte, poderosa. Por isso que a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa. E tem efeito. Mas se for no alvo certo, se for errado, não funciona. E ali nós estamos estudando sobre isso. Sobre filhos, é tanta coisa. Quer dizer, eu estou com os meninos passando para isso para eles. Muita gente não sabe, né? Mas filhos que nascem na bastardia, né? Um filho que nasce na bastardia é aquele filho que nasce fora da aliança do casamento. Ele nasce na bastardia, a vida dele é muito difícil na terra. E é impressionante que, assim, um filho que é nascido, pode olhar para você ver, um filho que é nascido na bastardia, a tendência é que ele tenha filhos também, na bastardia. A tendência é que os filhos deles também tenham filhos na bastardia, fora da aliança do casamento, segue o mesmo caminho. Mas enfim, né? Isso aí entra para a área da libertação. E é algo profundo. Gente, se eu ficar aqui, eu tenho algo para fazer ali, eu vou acabar também deixando fazer. Eu tenho uma tarefa ali para fazer. Eu tenho uma visita hoje ainda para fazer também, mais tarde. Mas que bom que você esteve aí até agora. Eu acredito que tudo que foi falado aqui é algo que, né, serviu para aumentar ainda mais o seu conhecimento, né?
acrescentou mais ainda na sua vida. Né? Glória a Deus. As pessoas que chegou aí, tem mais não, né? Glória a Deus. Ela estava falando do pastor, né? Estava vindo, vai ficar uns 30 dias aqui. Vai ficar uns 30 dias, eles... E vai estar conosco aqui, evangelizando, de um lado para outro. E depois eles vão estar voltando. Deus abençoe o Leim Santos. É do Retiro, não? Mora no Retiro, Leim? Leim Santos. Nós estamos para fazer o nosso encontro de casais. Vai ser uma benção. Falar só de coisas espirituais, querido. Expor os planos de Satanás. Passar um trator em cima do diabo. Né? E tem tido muitos divórcios, irmão. Sabe por quê? Porque o povo tem deixado os ensinamentos da Bíblia. Nós vamos resgatar isso, caminhar nos ensinamentos da Bíblia. Ensinar sobre os ensinamentos da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ter o nosso encontro de casais, vai ser uma benção. Está chegando também o encontro de Pérolas de Cristo. E em nome de Jesus, nós estamos também para poder... vamos estar fazendo a obreira, né, quis fazer lá o aniversário da igreja lá em Porteirinha, separado, está querendo fazer. Na verdade, não foi pregar lá, já estava um tempo depois, né? E a gente começado, então ela quer fazer isso, amém. Tudo que for para poder somar no reino de Deus, essa é a nossa fé. Nós estamos juntos, né? Em nome de Jesus. Mas se o Espírito Santo de Deus falou para vocês fazer algo, irmãos, faça. Faça. Aquilo que ele mandou vocês fazer, vocês façam. Não ignora não, não ignora não. Não ignora não. Porque ele é quem cuida da nossa segurança e ele fala porque ele quer nos ver bem. E nunca decida nada agora. Por exemplo, igual hoje eu já estou com 40 anos, né? Fiz 40 anos dia 1º de maio passado. Mas eu tenho filhos, eu tenho ADC, né? Que virão. Então, assim, eu tenho que pensar, não é só em mim, não, eu tenho que pensar neles também. Eu tenho que pensar neles também. Eu tenho que... você tem que ter cuidado com a árvore, né? Para que os frutos lá na frente sejam bons. Tem coisas que eu tenho e que Deus não vai permitir eu desfrutar delas agora, mas que meus filhos desfrutarão. Então, eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar neles também. Tem pai, tem mãe que às vezes acarreta problema na vida do filho por causa do orgulho. É eu que decido isso, é eu que decido aquilo, e assim não dá ouvido à voz de Deus. Dá ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus manda fazer. Né? Ouça a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Filhos não é pra gente, filhos, são para o Senhor. São para o Senhor. Eu estava olhando, tem uma passagem que fala no livro de Juízes, capítulo 13, que fala do nascimento de Sansão. A Bíblia fala que quando você vê que Sansão nasceu para poder ser um defensor do povo de Israel, né? Sansão nasceu para aquilo, né? Ninguém nasce por acaso, ninguém nasce porque a gente é o propósito. Sansão era um propósito ali. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para falar com a esposa de Manoá. Está lá em Juízes 13. Nascimento de Sansão. Deus enviou o anjo lá para falar com ela, com a esposa de Manoá, que ela iria ter um filho, que aquele filho iria ser abençoado, cheio da virtude de Deus. E que ela não comesse coisa imunda, não bebesse bebida forte. Falou para ela não entendeu, que daria aquela visão, aquele anjo falando para ela, né? Imagina aí, eu sei assim, tem quem não conhece, corre, né? Quem não vê anjo. Aí na igreja, vira e mexe, eu oro, peço ao Espírito Santo, deixa o povo ver os anjos. O povo vê anjo no altar, vê anjo, quer dizer, o povo vê cada um anjo. Anjo não tem asa, não. Quem tem asa são os querubins, né? Anjo não tem asa, não. Os querubins que tem. E ali o povo vê os anjos. É muito forte. E eu oro, não. Eu vejo o anjo trabalhando. E olha que interessante.
Mas falou para ela, ó, você não pode comer coisa imunda nem beber bebida forte. Ela não entendeu, foi lá falar com o marido, falar com o Manoá. Ué, o anjo falou isso para mim, assim, assim. Ele falou, como foi isso? Como foi isso? Falou a respeito do filho, né? Falou a respeito do filho, que eles iam ter um filho e tal. E que aquele filho seria abençoado. Era um propósito de Deus. Aí Manoá quis saber também, né? Ele não tentou só ouvir da boca da esposa. Ele falou assim, então vamos pedir para o Senhor tornar a enviar esse mesmo anjo. É forte, né? E se a pessoa não tem preocupação com as coisas de Deus, ela faz isso. Ela orou, não sei o que, torna, Senhor, é assim mesmo. Aí ela orou e a obreira que a senhora teve orando a respeito do casamento é Mafísia, lembra, né? Mafísia, lembra que o Espírito Santo no dia a senhora para falar para ela que é uma benção, é Mafísia. E olha que interessante, a Bíblia disse que ele falou, então vamos pedir ao Senhor para tornar a enviar, falar conosco de novo, tornar a enviar esse anjo. O que eles fez? Eles falaram com Deus, Senhor, peço que torne a enviar esse anjo para que nos fará saber, para que nos faça saber. Conforme eles pediram Deus, o que Deus fez? Deus tornou a enviar o anjo, o mesmo anjo que tinha enviado. O anjo tornou a aparecer para ele de novo. E eles perguntou, quando fez ele saber a respeito ali que eles ela não deveria comer coisa imunda e beber bebida forte, e falou que aquele filho ia nascer e que seria alguém por a qual iria... O mistério de Deus na sua vida é muito grande, viu, mulher de Deus? Muito grande, muito grande. E ali o que fez? A Bíblia disse que o anjo tornou a falar com eles, sim. Eles perguntaram. Se você olhar no Juiz 3, você vai ver falando sobre o nascimento de Sansão. Aí ele foi lá e perguntou para, né? Ele fez aquela oração e no versículo 9 fala assim, Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Né? E aí diz, apresentou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que vieram a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu aquele que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Forte, né? Então, no 12 disse, então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, falou, quer dizer, quando esse menino nascer, quando se cumprir as suas palavras, quando esse menino nascer, em outras palavras, né? Quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? É forte, né? Você sabia que o cristão ele tem que ter um modo de viver? O cristão ele tem que ter cuidado com o modo dele de viver. O cristão não pode... Você sabia que o cristão tem que saber qual é o tipo de trabalho que ele deve fazer? Tem cristão que fica aí, ó. Tem cristão que não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Arruma um emprego lá no depósito de bebida, de cachaça. Tá amarrado, rapaz. Hein? Você já imaginou que calamidade, que coisa triste? Um crente trabalhando num depósito de bebida, de cachaça que anda distribuindo por aí. Hein? Tá amarrado, rapaz. Isso aí, em nome de Jesus. Tá amarrado, tá amarrado. Meu Deus do céu. É muito sério. É muito sério. Muito sério. Tem crente que tem um mercado, e dentro do mercado dele tem uma prateleira de cachaça de todo jeito. Maldição. Depois fica perguntando por que as coisas não andam. Tá cooperando. Mas eu não bebo, mas tá cooperando, tá sendo cúmplice no pecado do outro. Vamos ter mais amor.
Então ele falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Então o cristão, ele tem que ter o modo dele de trabalhar, de viver e o serviço. Ele não pode viver de qualquer maneira. O cristão, uma pessoa que tem intimidade com a expressão dele, ele não pode viver de qualquer maneira. Ele tem que ter um modo dele de viver. E o serviço dele? Ele tem que ver qual serviço também dele trabalhar. Não é todo serviço que é para ele, não. Tem serviço que o diabo usa como um laço. Tem serviço que muitos cristãos estão trabalhando que não é de Deus ele está trabalhando, mas o diabo bota ele lá para quê? Um meio de atrasar a vida dele, levar eles a pecar, atrasar a vida deles. Por isso que a gente tem que orar. Para saber, entendeu? Senão você vai atrapalhar. Então tem que ter modo de viver. Tem que ter modo de viver e tem que saber o serviço. Né? Deuteronômio 29, né? É forte, né? Glória a Deus. Então tem que ter. Eu fico indignado. Eu paro e fico olhando assim e falo, Jesus, Nazaré, cadê só desse povo? Tá fechado. Eu vejo crente trabalhando nesse negócio. Meu Deus. É muito sério as coisas. É forte, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Tá vendo, meu obreira? Eu tava vendo isso aqui, até marquei aqui na Bíblia, tá até marcado. Eu tava vendo isso aqui. As reveladas pertencem a Deus, as encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas nos pertencem. Isso aqui é profundo, né? Nos pertence a nós, nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, para nós obedecer. É que se o Espírito Santo de Deus não revelar para nós, que não vamos obedecer, não é verdade? Por isso que a gente tem uma direção a seguir, o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É muito forte. Então, e hoje, nos dias de hoje, é muito difícil a vida de um cristão, sabe? Por isso que muita gente volta para trás, porque não é fácil. O que as pessoas fazem? É importante uma pessoa, principalmente uma pessoa que tem um grande chamado, né? Porque na verdade todos foram chamados. Mas tem gente que Deus quer usar ela para coisa muito mais extraordinária. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter cuidado com aquilo para não me prender com nada, porque senão já era. Né? Então, assim, eu fico prezando as coisas, observando. Às vezes as pessoas praticam coisas, mas o diabo acaba prendendo elas no mundo espiritual. E tem gente que não importa com aquilo que Deus quer saber delas em obedecer, mas fica presa. Eu fico olhando, sabe por quê? É importante uma pessoa assim, ela orar o Espírito Santo de Deus. Vamos supor, serve de Deus para trabalhar em empresa de outras pessoas que não temem a Deus, é complicado, irmão. É bom o servo de Deus orar, até porque o servo de Deus ele é rico, né? Quem tem um Espírito Santo de Deus tem tudo, todas as coisas pertencem a nós. Então é orar, Senhor, eu quero meu local de trabalho. Se quer ter uma empresa, eu quero a minha empresa, eu quero isso, eu quero trabalhar naquilo que o Senhor tem para mim. E você trabalhar para ímpio, irmão, você trabalhar em empresa que os caras fogem de pagar um imposto, e só anda no esquema, no jeitinho brasileiro, eles é amaldiçoado e a pessoa também é. Entendeu como que as coisas são? Aquele jeitinho brasileiro não funciona com Deus, não. E tem gente aí que anda no jeitinho brasileiro. Sonegação de imposto, tanta coisa errada. Por isso que as coisas estão desse jeito. Né? Pagar imposto é de Deus. Jesus pagou imposto. Mas tem muitos que ficam aquele jeitinho brasileiro, fugindo, né? Não pagam. Depois tem implicações no mundo espiritual. Então é importante a pessoa o quê? Orar, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho a família para cuidar. Né? O Senhor tem o melhor para mim. O Senhor vai me dar aquilo que o Senhor tem para mim. Né? Aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero que o Senhor me mostre para mim seguir isso. Para mim seguir isso. Para mim trabalhar naquilo que o Senhor tem para mim. Porque você trabalhar para um ímpio
É complicado. Fazer sociedade com um ímpio, tá amarrado, rapaz. Em nome de Jesus. Tá amarrado. Tá amarrado. Não vai não. Não vai não. Aí depois a pessoa fica perguntando. Aí o justo é dizimista e depois fica lá perguntando. Aí vai ver, a empresa é sócio com um mundano que anda levando dinheiro para prostituição, para, né, cachaçada, estranheira, gastando estranheira. E a maldição fica entrando, a pessoa fica caçando por quê que não avança. O que Deus tem para ti é para ti, querido. Deus, tem negócio disso, essas coisas não. Então, o filho de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter modo de viver, ele tem que ter o trabalho. Até o trabalho dele tem que ser observado. O pai falou, o pai estava preocupado. Entendeu? A preocupação do pai. Não, ele é um propósito de Deus, então eu quero saber qual é o trabalho que ele tem que fazer e qual é o modo de viver, de vida que ele vai ter que levar. Porque ele estava preocupado em cuidar daquele filho, né? Em cuidar daquele filho. Ser mãe de profeta não é fácil não, né? Ser mãe de profeta não é fácil não. Ser mãe de profeta, você tem noção do que é isso? Ser mãe de profeta, pai de profeta, você tem que cuidar daquele profeta, porque é um propósito de Deus, você tem que cuidar. Tem muita gente que não importa não, aí pega o profeta lá jogado para lá. Não cuida, mas tem que cuidar. Porque se Deus mandou, querido, daquilo que Deus colocou na nossa mão, nós temos que cuidar, em nome de Jesus. Nós temos que cuidar. Amém? Mas abra os olhos em relação a isso. Abra os olhos. Eu lembro do obreiro Breno. Ele trabalhava num serviço, viajando. Dizia assim, apóstolo, todo ano as pessoas tentavam fazer com que eu não fosse, não conseguia. Eu ia assim mesmo. Tinha uma força do mal levando ele, querendo destruir a vida dele, querendo atrapalhar a vida dele. E aí a esposa dele me pediu ajuda, e nós conversando, orando por eles. Impressionante. E um dia, eu orando para ele, eu falei assim, rapaz, ele ia na viagem, aí eu orei para ele, o Espírito Santo falou para ele não ir, e isso mostrou para ele mesmo, para ele não ir, porque ia quebrar o pé, ia acontecer muita coisa, ia acabar com a família dele. Né? E ele deu ouvido, ele brecou, não foi, quietou, não foi. E aí, ele, questão dessa empresa, hoje mesmo o trabalho dele tá fruindo, né? Ele está fruindo. E o que ele fez? Eu falei, rapaz, Deus tem o melhor para ti, moço. Deus quer ver você nessas coisas não, sua família, isso, aquilo outro. Quem você está com ele, conversa com ele. Eu falei, quer ver? O Espírito Santo tem tudo preparado para você. O Espírito Santo mostra para ele aqui que o Senhor tem preparado para ele. E, inclusive, até o nome da empresa dele foi o Espírito Santo que deu. É forte ou não é? Deu o nome da empresa dele e falou com ele, mostrou para ele essa marcenaria. Eu orando para ele. Aí o inimigo lutou aquela coisa toda. Eu falei, não, quem falou foi o Espírito Santo de Deus, então não temas. E daí? E contando testemunho para glorificar o nome de Jesus. Então é desse jeito, querido. É desse jeito, essa graça de poder orar e o Espírito Santo falar. Então é a intimidade, tem intimidade com ele. Tem intimidade com o Espírito Santo. Só que o povo está acostumado a falar Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, mas né, não tem que conhecer. Tem que aprofundar. E o reino dele é profundo, o reino dele é infinito. Tem fim, não. Quanto mais você vai, quanto mais você entra, que você descobre, mais ele está te chamando. Eu quero te apresentar mais, eu quero te fazer conhecer mais, eu quero te fazer conhecer mais. Muito forte, muito profundo. Né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus abençoe o Alício, né, que está aí também aí acompanhando. Alício Carvalho, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmão, se essa moda pega, irmãos, se essa moda pega, aquele ditado, né? Se essa moda pega, nossa Deus, imagina o impacto que ia causar no reino de Deus. Imagina o impacto que ia causar no reino de Deus. Mas é assim, nem todo mundo tem um entendimento, né? Tem uns Esaú de hoje, os Esaú, às vezes tem uns Esaú que não valoriza a graça de Deus, né? Mas também tem um Jacó que valoriza, né? Mas os Esaú, tem uns Esaú de hoje que não valoriza não. Sabe, eles não valorizam não.
Mas Deus tem dado oportunidade, muita oportunidade, muita oportunidade. E aqueles que derem ouvido serão impactados por essa glória, né? Serão impactados por essa glória. Mas é isso aí. Dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e procura fruto. Eu gosto que o povo procura fruto. Eu gosto quando chega alguém assim, ó, tem algo aqui, eu quero a ajuda do Senhor aqui junto para me ajudar nisso aqui. Eu gosto disso aí. Eu gosto disso aí. Fruto, que procure fruto. Que procura fruto. Negócio de aquele ditado que o pessoal tem de mata a cobra e morta o pau. Não funciona não. Negócio de matar a cobra, esse ditado é errado. Matar a cobra e mostrar o pau. Mata a cobra e mostra a cobra. Não é verdade? O reino, guarda isso, ó, o reino do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é frutífero. O ministério do Espírito Santo é frutífero. Os sinais têm que acompanhar aqueles que trabalham junto com o Espírito Santo de Deus. Porque era assim que a Bíblia dizia no livro de Atos. Os apóstolos iam pregando, Deus ia confirmando sinais. Porque sinais são coisas que fazem parte do reino do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo de Deus. Tenha isso como referência, em nome de Jesus. Mudança, transformação, em nome de Jesus. E o poder de mudar as coisas, de controlar lugares, estão conosco, que é o Espírito Santo de Deus. Tá bom, gente? Ó, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu entrei aqui só para falar um pouquinho lá, um versículo lá no Provérbios, estou aqui até agora. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Apocalipse 22, 14. Glória a Deus, né? Olha aí, a obreira ainda está... O Espírito Santo está usando ela ainda para liberar mais. Maravilha, né? É muito forte. Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Amém. Glória a Deus. Forte, né? Para que lhes assista o direito. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem esse poder de conduzir, né? Ele tem essa missão de conduzir. É muito forte, muito profundo. Olha, que o Senhor continue abençoando a sua vida, tá? Em nome do Senhor Jesus. Abençoando aí toda a sua família. Que aonde você colocar suas mãos, que prospere para a honra e glória do Senhor. E que Deus ele possa estar usando muito mais a sua vida, para que a partir de hoje você descubra coisas extraordinárias aí junto com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, ele é um trabalhador junto conosco. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo, leva eu para o seu trabalho, leva eu junto com você com as suas viagens, deixa eu participar das suas viagens, deixa eu participar das suas reuniões, deixa eu participar das suas pregações, deixa eu participar das suas leituras bíblicas, deixa eu participar das visitas que você vai fazer, deixa eu participar dos conselhos que você vai dar, deixa eu participar do seu trabalho, deixa eu fazer parte junto com você. Ele é um trabalhador junto conosco, tá bom? Olha, Deus abençoe, fique na paz, tá? Qualquer momento nós voltamos aí e com certeza vamos acrescentar mais conhecimento em nome do Senhor Jesus. A paz.